Eu falei para vocês que a gente ia ter uma maratona de vídeos aqui, um vídeo todo dia para explicar o método de estudos. E aí eu tentei começar ontem, acabei fazendo até uma live sem querer para começar, né? E eu percebi que um vídeo todo dia não vai dar certo. Então eu vou fazer um vídeo só, explicando tudo detalhadamente. E aí na segunda-feira a gente faz uma live para tirar todas as dúvidas, beleza? Fica comigo até o final desse vídeo que hoje vai ser faca na caveira. Então, sem mais delongas, bora lá. Eu vou compartilhar a minha tela aqui do meu computador com vocês e a gente vai começar a conversar passo a passo, a partir de agora, sobre o método de estudos através de resumos eletrônicos. Mas, primeiramente, eu quero que você entenda por que resumo eletrônico. Primeiro motivo para você utilizar o resumo eletrônico. Você já reparou que quando você está assistindo a aula do professor, você tem que pausar a aula várias vezes para você fazer as suas anotações? Se você não pausar a aula, vai ficar faltando você anotar um monte de coisas importantes que o professor falou que você acaba não anotando. Então, você não tem mais esse tempo todo para ficar pausando todas as aulas. Então, para você resolver esse problema, utilizando o resumo eletrônico, quando você está ouvindo o professor, que você está escrevendo através do computador, é muito mais rápido, te poupa muito mais tempo e você consegue anotar mais coisas que são importantes no final das contas para os seus estudos. Segundo motivo para você utilizar o resumo eletrônico, você já reparou que quando você está lá fazendo suas anotações lá de história, aí depois de um tempo você vai voltar na história e o professor cita alguma coisa importante que você queria ter deixado um pouco mais em cima, ou queria ter grifado, ou queria ter deixado tudo junto ali. No caderno, se você escreve com caneta, para você apagar as coisas, vai ficar uma melequeira ali, né? Tudo rasurado, tudo feio, a menos que você faça tudo num caderno só e depois passe para o outro. E aí vai entrar no terceiro motivo para você utilizar os resumos eletrônicos. Você não tem mais tempo para ficar jogando fora. A gente está na reta final para a Polícia Militar do Paraná. Imagina você escrever tudo num caderno, depois passar tudo a limpo para o outro. Cara, isso vai te tomar um tempo muito grande que você não precisava gastar, porque você pode utilizar o resumo eletrônico. Ali você apaga à vontade, grifa à vontade. Se daqui mais 2, 3 semanas você vê uma organização de um outro material que você gostou, você pode voltar no seu e reorganizar tudo. Então é muito importante que você utilize os resumos eletrônicos, justamente porque você ganha tempo. Quarto motivo para você utilizar os resumos eletrônicos, você vai ver que você vai estar estudando olhando para o edital. Fica comigo no vídeo que eu vou te mostrar como que você vai fazer isso. Você estuda olhando para os tópicos do edital e aí você tem certeza que você não está estudando em alguma coisa que você não precisa estudar, que você está focando da maneira adequada no conteúdo que você está estudando. Porque muitas vezes você assiste a videoaula lá do professor e ele tá te explicando uma coisa só para contextualizar, que nem tá lá no teu edital, mas é só para você entender o contexto da coisa, e você anota aquilo como se fosse cair na tua prova. Então você perde tempo, gasta energia com aquilo que não é necessário, justamente porque você não tem essa clareza do que tá lá no edital de fato. Quinto motivo para você utilizar resumos eletrônicos. É muito divertido montar o resumo eletrônico. Quando você coloca o conteúdo lá e você faz um resumo dele e depois você coloca em cima a leitura dinâmica, que eu vou explicar para vocês, e você estrutura aquilo ali, cara, o resultado final te dá um orgulho tão grande. Você vê que você não vai mais precisar voltar naquele conteúdo de novo. É muito divertido. Inclusive, é tão divertido que é até perigoso você começar a perder tempo demais montando o seu resumo eletrônico, né? Grifando coisa, reorganizando ali. Então você precisa tomar cuidado com o quanto você se diverte montando o seu próprio conteúdo ali. Sexto motivo para você utilizar resumos eletrônicos. Você vai fazer isso através do editor de texto cobrado pela banca, que é o editor de texto Writer. O Word não cai na nossa prova. E isso é uma coisa que, se você não sabe, cara, você já deveria estar sabendo. Esse resumo eletrônico, ele já resolve esse problema, né? Você vai estar estudando olhando para o edital, então você sempre sabe aquilo que cai, aquilo que não cai. Mas
Quando você estiver estudando lá história, você vai estar escrevendo no Writer, você vai estar grifando no Writer, você vai estar sublinhando alguma coisa, colocando em negrito, reorganizando, botando parágrafo, tudo no editor de texto cobrado pela banca. Então, toda vez que você estiver estudando história, você também vai estar indiretamente estudando a matéria de informática. Já até perdi as contas aqui dos benefícios aí de estudar através de resumos eletrônicos, mas eu vou citar mais 2 aqui para vocês. Você nunca mais vai precisar voltar num conteúdo de uma videoaula, num conteúdo complexo de um PDF. Vamos supor que você já fez um resumo eletrônico ali de hiato. Matéria de português, você fez um resumo lá de hiato. E aí já entro no segundo motivo. O primeiro você não vai mais precisar voltar nas videoaulas e nos PDFs. O segundo, você vai estudar através de questões. E quando você for fazer uma questão lá de hiato e você errar essa questão, você vai voltar no seu resumo eletrônico. Você não vai mais perder tempo procurando aula de hiato, ou procurando PDF de hiato, ou procurando o professor, a aula que o professor falou desse conteúdo. Você vai voltar no seu material que está resumido e está com a leitura dinâmica, que é uma coisa que eu já vou explicar para vocês. Então, você vai estudar através de questões, com seu resumo eletrônico que tem a leitura dinâmica. É esse tripé que faz esse método de estudos funcionar. Resumo, leitura dinâmica e questões. Nossa, tô falando tanto que tá me dando até sede aqui, de tanto que eu tô falando. Então vamos lá. Vamos começar pelo primeiro pilar desse método, que é o resumo. Vocês estão vendo aí na tela agora que eu tô com o editor de texto, o Writer, aberto. A primeira coisa que você vai fazer é escrever o nome de todas as matérias. Português, matemática, história, geografia, eu vou botar, né, que tá nessa ordem no edital, geografia, história, informática e ECA. Na sua tela aí, não vai estar aparecendo esse menuzinho que estava aparecendo aí, mas você pode apertar F5 ou Ctrl F5, Alt F5, é uma coisa assim que ele aparece. No meu, o menu já está aqui nessa setinha aqui do lado, ó. Eu aperto em mostrar, navegador, e para que serve isso daí? Você seleciona o que você escreveu, segura o Ctrl e aperta o número 1. Olha lá, ele apareceu lá do lado, ó, tá vendo? Agora faz o mesmo com todos os outros. Português, matemática, história, informática, ECA. Beleza? Agora você está com todo o edital aqui na tua frente. Daí, tu vai lá no teu edital da Polícia Militar do Paraná e você vai literalmente copiar todos os subtópicos que tem dentro dessas matérias. Em história, eu sei que tem História do Brasil. Dentro disso, História do Brasil. Dentro disso tem Brasil Colonial, Brasil Imperial e Brasil República. Eu sei que tem esses 3 tópicos lá, pode não estar escrito dessa maneira, mas é só para você entender o que você vai fazer. Então aqui você vai dar um Ctrl 2. Olha só, abriu um maisinho aqui do lado, tá vendo? E se eu abrir aqui, ó, já tá lá História do Brasil. E dentro de História do Brasil, eu vou dar um Ctrl 3, Ctrl 3, Ctrl 3. Tenho 3 tópicos. Então agora eu tenho aqui, ó, História do Brasil, História do Brasil, e tenho Brasil Colonial, Brasil Imperial, Brasil República. E aqui dentro do Brasil Colonial, você vai colocar lá movimentos de imigração, Paraná, não sei o que. Você vai escrever, você vai colocar todos os tópicos e subtópicos que estão no edital. Eu vou abrir aqui o meu resumo para mostrar para vocês como é que tá isso lá. E aí você vai começar a fazer o seu resumo. Então, como que você vai fazer para fazer esse resumo? Eu vou te mostrar agora. Vocês estão vendo aí na tela uma videoaula do cursinho DLX que está aberta aqui no meu monitor. E quando você for estudar, seja através aí do Estratégia, do Focus, do EFAM, do Alpha, não importa qual é o cursinho que você está utilizando, todos eles provavelmente vai ter uma abinha lá
que é essa daqui, ó. Acesse o material, tá vendo? E esse material é o material da videoaula. Alguns cursinhos têm um material muito bom, outros nem tanto. Algumas aulas têm um material muito bom, outras nem tanto. Então, você vai assistir a sua videoaula, anotando tudo aquilo que é importante, mas de preferência, se você tiver acesso ao material, você vai clicar lá no material e você vai ir direto para o material da aula, que no caso seria essa aqui, por exemplo. Tá vendo aí na tela? Então, você vai pegar e você vai filtrar daqui desse material o que é mais importante para você. Você vai pegar aquilo que é mais importante, vai dar um Ctrl+C, copiar. Daí você vai voltar lá no seu resumo, vai procurar a matéria para onde pertence esse conteúdo, o tópico e os subtópicos dentro do edital, vai colar lá e depois você vai fazer o seu resumo todo bonitinho. Como qualquer pessoa faz, fazer resumo não tem segredo, né? Então você acabou de entender o primeiro pilar desse método, que é o resumo. O segundo pilar é a leitura dinâmica. E para falar da leitura dinâmica, eu vou abrir o meu resumo eletrônico para mostrar para você como é que está ficando, para você entender como é que funciona. Vamos lá. Olha só, você está vendo aí na tela agora o meu resumo eletrônico aqui na parte de história, no primeiro tópico, que é o Brasil colonial. Brasil colônia, né? E aí, o que você vai fazer? Tudo aquilo que for tópico, você vai colocar de uma cor específica. Por exemplo, eu tô colocando verde aqui, ó, tá vendo? Brasil colônia é tópico do edital. Sistema colonial, sociedade do açúcar e da mineração é subtópico de Brasil colônia. E aí, dentro desse subtópico tem sociedade do açúcar. E o que é a leitura dinâmica? A leitura dinâmica é quando você grifa as palavras que são mais importantes e que definem o conteúdo que você está estudando. Por exemplo, toda vez que eu for falar de sociedade do açúcar, eu vou lembrar das palavras rural, patriarcal, escravista e raríssima mobilidade social. Se eu lembrar dessas 4 palavras, eu sei como era a sociedade do açúcar. Isso é a leitura dinâmica, é um resumo dentro do resumo, é grifar as coisas mais importantes que vão te fazer uma leitura bem rápida do conteúdo e já lembrar do que se trata. Então, quando eu estiver falando aqui, por exemplo, de capitanias hereditárias, eu já sei que elas foram implementadas porque Portugal já tinha experiência anteriormente com esse sistema. Portugal deu essa incumbência, né, das capitanias hereditárias para o setor privado, que são os donatários, através da carta de doação e foral, que estabeleciam a posse, os direitos e deveres. Tá vendo como eu fiz uma leitura super rápida e já relembrei tudo do que se trata, quem são os donatários, por que Portugal utilizou esse sistema no primeiro momento? Então, é isso que você precisa fazer. Você precisa fazer um resumo do conteúdo, grifar as palavras que são mais importantes de maneira que você consiga fazer um resumo dentro do resumo para você entender rapidamente o conteúdo que você está estudando ou revisando sem precisar ficar lendo tudo que você resumiu, tudo que você utilizou para resumir, entendeu? Beleza, agora que você entendeu o primeiro passo, que é o resumo, o segundo passo, que é a leitura dinâmica, o resumo, dentro do resumo, a gente vai falar do terceiro pilar que sustenta esse método de estudos, que são as questões. Como que você vai aplicar as questões a esse método de estudos? Eu vou te mostrar agora e para isso eu vou sair daqui de história e vou ir lá para informática. Vou aqui para noções do usuário de computadores e de periféricos. Beleza, tô aqui. Daí eu tô vendo que no primeiro tópico aqui, ele já tá falando de hardware e software, tá vendo ali? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse tópico que você está estudando, noções como usuário do funcionamento de computadores, bababá, conceitos básicos, e dentro disso o conteúdo é hardware. Então você vai ter que contratar aí uma banca, né? Como é que eles chamam? Você vai contratar um banco de questões, como o Q-Concursos ou o Tec Concursos, é baratinho, custa 20 e poucos reais por mês, talvez até menos.
E aí você vai fazer o seguinte, você vai ir lá e vai filtrar as questões. E para filtrar, você vai fazer assim, ó. Olha só, eu já coloquei aqui, ó, o filtro noções de informática, tá vendo? E aí, dentro do assunto noções de informática, eu botei aqui hardware, dispositivos de armazenamento, memórias e periféricos, que é justamente o tópico lá do edital, tá vendo? E aí, para deixar o negócio ainda mais específico, dentro desse tópico, eu quero todas as questões que tenham a palavrinha hardware. Então, eu coloquei bem aqui, ó, hardware escrito, tá vendo? E aí, eu vou lá e filtro. E o que concursos, ele vai me dar de volta 2.749 questões. Aí você vai me perguntar, mas Capa Verde, não é melhor eu estudar as questões que são direto da banca? Sim, é melhor. O problema é que a banca UFPR não tem tantas questões assim para você estudar. Então eu recomendo que você deixe para fazer as questões da banca quando tiver faltando uns 2 meses para a prova, que aí você faz uma maratona, acaba com todas as questões da banca e até lá, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu resumo eletrônico, vai olhar qual é o tópico, qual é o subtópico, qual é o assunto, vai pegar uma palavra-chave do assunto e vai colocar ali. Então você está estudando questões de concurso público que vão cair exatamente aquilo que você precisa estudar. E aí o que você vai fazer? Você vai procurar aqui uma questão, por exemplo, vamos pôr essa daqui. Os dispositivos de armazenamento considerados não voláteis são apenas RAM e ROM, RAM e cachê, RAM e HD, ROM e HD, eu acho que é essa, ROM e cachê, aí você vai lá e responde. Beleza, acertei, mas vamos supor que eu tivesse errado. Aí você vai lá nos comentários da questão, ou você vai procurar no Google, enfim, você vai procurar as respostas e aí você vai pegar a resposta. Olha só, aqui tem um cara que tá dando um bizu, tá vendo? Memória não volátil, ele grifou as letras O ali e falou que é ROM pelo fato de ter o O em comum entre as palavras. Então, isso daqui, ó, é um bizu. Você vai copiar isso daqui, copiar porque você errou essa questão, você vai copiar, vai voltar lá no teu resumo, no tópico lá que você está estudando hardware e vai colar isso lá dentro. Então, toda vez que você errar alguma coisa, você vai voltar no seu resumo. E se não tiver lá a resposta, você vai acrescentar a resposta lá de forma resumida e com a leitura dinâmica, para que você pegue as questões que você está errando e reforce elas, para que você não erre mais. Beleza? Basicamente é isso, galera. Não tem muito segredo. Se você fizer o resumo eletrônico dentro desse tempo que a gente tem aí até a prova, faltam 4 meses até a nossa prova. Eu acredito que dá para fazer todo o resumo de todo o conteúdo, começando do zero agora, dentro dos próximos 2 meses. E os próximos 2, ou seja, os últimos 2 meses, fazer só questão. Errou a questão, volta no resumo, vê se a resposta tá lá, se não tá, resume a resposta, leitura dinâmica. Cara, é fatal. Eu acredito muito que quem fizer isso daqui vai chegar altamente preparado para fazer a prova da Polícia Militar do Paraná, porque não existe conteúdo melhor do que o seu conteúdo. E fica a dica, o melhor jeito de construir resumo é através de PDF. Se você não tem o PDF, procura o material que está sendo utilizado pelo professor na aula. Em último caso, se não tem o material que o professor está utilizando na aula, aí assiste a aula toda e vai fazendo anotações pelo computador, que é muito mais rápido do que você anotar no seu caderno. Agora que eu já expliquei tudo, dá uma olhadinha aí como é que está ficando aqui os tópicos do meu resumo. Olha só, português, matemática. Português e matemática eu ainda não coloquei muita coisa, botei algumas coisinhas só. Geografia, aí tem todos os tópicos do edital aqui, ó. Estrutura, tudo bonitinho ali. História, aí Brasil colônia, Paraná, movimentos de ocupação do território. Fase 1 da ocupação do território, fase 2, ocupação hispânica, fase 3, ocupação portuguesa. Entradas e expedições importantes, ciclos econômicos, revoltas do Paraná, regiões aqui do Paraná, a família real no Brasil aqui, ó, motivos da família real ter vindo, sobre um acordo que tá ali, consequências da vinda da família real. Enquanto isso, em Portugal exigia a volta do rei, né? Enfim, eu tô atualizando o meu resumo
todos os dias eu estudo e ao invés de anotar no caderno, nem estou utilizando mais caderno. O caderno eu estou usando só para fazer questões de matemática. Que matemática, cara, não tem jeito, é na mão, e redação também, né? Redação, cara, é por escrita, tem que praticar na mão mesmo. Bom, dito tudo isso, vocês me pediram para eu disponibilizar o meu resumo para vocês. Só que eu não acho isso justo, porque no meu resumo eu tenho conteúdos, eu resumi conteúdos que eu paguei para ter acesso e conteúdos gratuitos que estão disponíveis na internet. Por exemplo, português e matemática. Português eu tenho uma bagagem muito grande do professor Sidney Martins do Focus, que é um professor excelente. E estou construindo o meu resumo junto com as aulas do DLX. Matemática, aulas do DLX, estou construindo meu resumo por lá. História e geografia, eu estou usando principalmente o Gabaritagel, o PDF da salvação e conteúdos que estão disponíveis gratuitamente aí no YouTube para quem quiser. Informática e ECA, eu estou utilizando 100% DLX e o material ali de apoio das aulas, como eu mostrei aí no vídeo para vocês. Quer dizer, todos esses conteúdos que eu estou falando para vocês, eles são pagos. Eu paguei para ter acesso. Além disso, dá um trabalhão de montar esses resumos. Então, no primeiro momento, na live que eu fiz ontem, eu falei para vocês que eu não ia disponibilizar o meu resumo para vocês por conta disso. Outro motivo para eu não disponibilizar o meu resumo para vocês é que perde completamente a função de você construir o seu. É a mesma coisa que você assistir uma aula e pegar o PDF da aula e não fazer nenhuma anotação. É como se você não estivesse interagindo com o conteúdo, você está recebendo coisas de forma passiva. Então, o que eu resolvi fazer para as pessoas que mesmo assim querem o meu resumo? Eu vou disponibilizar o resumo para venda, só que eu vou te falar como que eu acho que você deveria utilizar esse resumo caso você vá comprar ele. Primeira coisa, se você pegar o meu resumo, se você comprar o meu resumo, você vai utilizar ele apenas para ganhar tempo. Você ainda assim vai ter que abrir o editor de texto, copiar lá todos os tópicos do edital, os subtópicos do edital. E aí o que você vai fazer com o meu resumo? Você vai ver o que eu resumi, vai ver se você concorda com o resumo ou não, vai copiar ele, vai colar dentro do seu resumo e vai fazer uma leitura dinâmica, ou seja, grifar aquilo que é mais importante para a sua leitura, para que aquele resumo se torne o seu resumo. O meu material, o meu resumo, ele vai ser só um material de apoio para que você faça o seu. Porque se você utilizar simplesmente o meu, vai perder completamente a função e esse método não vai ser eficiente para você. Caso você seja aquela pessoa que estuda pelo celular, você não tem condições de ter um notebook, aí nesse caso vale muito a pena você adquirir o resumo. Porque ao invés de você construir o seu próprio resumo num computador que você não tem, você vai pegar o meu resumo e vai escrever no seu caderno os tópicos do edital e o resumo da maneira que eu estou colocando ali. O meu resumo, ele não está pronto, deixo isso bem claro aqui para vocês. Eu pretendo terminar pelo menos 98% do conteúdo até o início de janeiro, final de dezembro, que aí a gente tem 2 meses mais ou menos, 2 meses e pouquinho de margem para a gente conseguir ficar só em cima de questões. Então, se você não tem um notebook, aí você vai separar um caderno para semanalmente fazer anotações do resumo e fazer a sua leitura dinâmica no caderno mesmo. Cara, todos os macetes, todos os bizus que eu vi para responderem questões, para você lembrar de algum determinado conteúdo de maneira mais fácil, tudo aquilo que eu estou utilizando para mim, para minha preparação, para que eu consiga chegar mais preparado para o concurso público, eu estou colocando dentro do meu resumo de maneira escrita. Porque se eu errar a questão e eu voltar lá, aí eu vou ver principalmente o bizu, se tiver o bizu lá. Então, o meu material ele é cheio de bizus, cheio de coisinhas que eu utilizo, estratégias para conseguir lembrar do conteúdo, para gravar melhor o conteúdo. E dentro do meu resumo eletrônico tem coisas que nem o Google sabe, que eu tirei de aulas muito específicas, são conteúdos difíceis de encontrar. Por exemplo, eu vou colocar aí na tela a pergunta para vocês. Qual é a cidade mais antiga do Paraná? Letra A, Curitiba. Letra B, Guaraqueçaba. Letra C, Ponta Grossa. Letra D, Paranaguá. Letra E, não sei. Responda aí.
Se você respondeu Paranaguá, você errou. Cara, olha só que massa. Eu vou botar aqui. Qual é a cidade mais antiga do Paraná? Paranaguá. Tá dando Paranaguá ali. E a resposta é Guaraqueçaba. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês no meu resumo eletrônico. Vamos lá. História, Brasil Colônia, Paraná, movimentos de ocupação do território. A cidade mãe do Paraná é Paranaguá. A cidade mais velha do Paraná é Guaraqueçaba. Se você não sabia dessa, não se culpe, nem o Google sabia, mas isso está dentro do meu resumo. Por quê? Porque eu acompanho todo tipo de videoaula, seja as minhas que eu paguei para ter acesso, seja aquelas que são gratuitas aí no YouTube. Inclusive, essa informação eu tirei de uma videoaula que está gratuita no YouTube. Então você vai ganhar tempo com o meu resumo. E eu não faço a menor ideia de quanto o meu resumo vale para você, mas para mim ele vale muito e eu não queria nem vender. Mas o pessoal lá no grupo e no meu privado insistiram bastante e como um bom capitalista que sou, então eu tô colocando à disposição aí de vocês. Eu vou deixar um cupom de desconto aí para vocês que eu acredito que eu vou deixar aí até o dia da live, beleza? Até a segunda-feira ou terça-feira eu vou decidir ainda. Tá aí o cupom de desconto para vocês de 20%. Qualquer dúvida, o meu Instagram eu tô deixando aqui embaixo para vocês me mandarem mensagem, perguntarem à vontade tudo que tiver para perguntar. E o conteúdo que ainda falta colocar dentro do resumo, semanalmente eu vou atualizar ele para a galera que vai adquirir o resumo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. A gente conversa um pouco mais na live. Deixa todas as suas dúvidas aí que eu vou anotar tudo e a gente conversa mais na segunda-feira. No final da tarde eu ainda vou definir o horário e jogar lá no nosso grupo de estudos, beleza? O link do grupo de estudos para quem não tá lá também vai estar aí na descrição do vídeo e nos comentários, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.